Ok, vamos mergulhar num assunto bem interessante. Sabe aquelas frases religiosas que muita gente usa no dia a dia, às vezes até sem pensar muito? Pois é, hoje a gente vai investigar uma das mais conhecidas para entender a diferença gigante que existe entre usar algo como uma fórmula e viver pela fé de verdade. A grande pergunta que guia nossa conversa é essa. Será que a expressão "em nome de Jesus" funciona como uma espécie de senha mágica? Tipo, uma palavra de poder que, se a gente disser, garante que as coisas aconteçam? Ou tem algo muito mais profundo por trás disso? E para começar, a fonte que a gente está analisando aqui é super direta. Ela já diz logo de cara: nem o nome, nem o sangue de Jesus têm poder como se fossem uma fórmula mágica. Não é um abracadabra. E é essa ideia que a gente vai desvendar juntos. Então, primeiro, vamos explorar essa ideia de fórmula mágica, esse mito. A gente vai entender como essa percepção de que certas palavras têm um poder próprio, quase como um feitiço, se popularizou e por que a nossa fonte a considera um desvio. O nome que se dá para essa crença é visão mística. É basicamente a ideia de que se uma pessoa falar as palavras certinhas na ordem certa, ela meio que obriga uma resposta divina. É como tratar a fé como uma máquina de refrigerante. Você coloca a moeda certa, a frase e o resultado tem que sair. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, essa visão mística que enxerga as palavras como uma fórmula, um amuleto, e que até o volume da voz pode influenciar, como se gritar desse mais poder. Já do outro lado, a visão do evangelho é totalmente diferente. Ela fala de um ato de autoridade que nasce de um relacionamento, de confiança. E o que importa mesmo aqui é a intenção do coração. Olha, a fonte chega a usar uma expressão bem forte para criticar essa visão mística, chamando de bruxaria evangélica. A ideia por trás dessa crítica é que quando se usa nomes sagrados como uma ferramenta para manipular a realidade e conseguir desejos pessoais, isso se afasta completamente do propósito da oração e passa a se parecer mais com um encantamento ou um feitiço. Certo? Então, se não é uma fórmula, o que é? É aqui que a análise fica fascinante. A fonte que estamos usando nos dá 5 chaves, 5 analogias muito boas para a gente destravar o verdadeiro sentido de agir em nome de alguém. Vamos então para a primeira chave. Ela é apresentada como a analogia do embaixador. E olha, essa imagem deixa tudo bem mais claro. Pensa só no embaixador. A autoridade dele não vem porque ele fica gritando o nome do presidente o tempo todo, né? Não. A autoridade dele vem do fato de que ele representa oficialmente um governo. As palavras dele têm o peso de uma nação inteira. Do mesmo jeito, agir em nome de Jesus seria atuar representando o caráter e os ensinamentos dele. A autoridade vem dessa representação, não da repetição do nome. Beleza, vamos para a segunda chave. Dessa vez, a analogia vem do mundo das finanças e ela é bem direta ao ponto. Essa analogia é ótima. Usar o nome sem ter a intenção alinhada com os princípios do Evangelho é como passar um cheque sem fundo. A assinatura está lá, o nome foi dito, mas não tem lastro, não tem o respaldo do caráter para honrar aquele pedido. A conta não fecha. E chegamos na terceira chave, que vai bem no coração da questão. A diferença brutal entre um feitiço e um relacionamento de verdade. Aqui a distinção é fundamental. Um feitiço precisa das palavras exatas para funcionar. Já um relacionamento saudável, tipo de um filho com o pai, não depende de palavras-chave. O pai não atende porque o filho usou a frase certa, mas pela necessidade, pelo amor, pela conexão que eles têm. A oração, por essa ótica, é relacionamento, não um script. Avançando para a nossa quarta chave, essa que usa um símbolo de autoridade que todo mundo reconhece na hora, um uniforme. A autoridade de um policial não está no tecido da farda, mas na instituição que ele representa. O uniforme só simboliza isso. Uma pessoa pode até usar o nome Jesus, ou seja, vestir o uniforme, mas se as atitudes forem egoístas ou contrárias ao que esse nome representa, a autoridade se esvazia e o nome pode até virar motivo de piada. E, finalmente, a quinta chave. E essa é super importante porque ela nos ajuda a entender outra expressão muito comum, o tal do sangue de Jesus. Essa é brilhante. O poder de um remédio não está em ler o nome dele na receita em voz alta, né? O poder está em tomar o remédio. Da mesma forma, o poder não estaria em clamar misticamente pelo sangue, mas sim em ingerir o que ele representa, viver na prática os ensinamentos que vieram daquele sacrifício na cruz. E isso nos leva direto para esse ponto. Afinal, qual é o verdadeiro poder da cruz segundo a fonte que estamos analisando? Não se trata de uma substância mística, mas sim do significado profundo de um evento histórico.
Então, o ponto central é esse. O poder real está na história da cruz. Ou seja, naquilo que foi conquistado ali. E isso se desdobra em 3 consequências gigantescas: a remissão dos pecados, a oferta do perdão e, por fim, a salvação para quem crê e vive de acordo com esses princípios. E assim a gente chega na conclusão que amarra toda essa jornada. É uma verdadeira mudança de mentalidade. Sair de uma visão mística, quase comercial, da fé, para uma visão baseada em serviço e relacionamento. E essa frase da fonte resume tudo de um jeito muito poderoso. A mensagem é um chamado para a humildade, para a gente abandonar essa ideia de que dá para negociar ou comprar favores de Deus. A proposta é outra: assumir uma postura de servo, de alguém que segue e serve. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. Depois de analisar tudo isso, o que realmente guia o caminho? A confiança numa fórmula, em palavras que parecem mágicas, ou uma fé que se baseia em relacionamento, em intenção e em serviço? É uma questão que vai muito além de uma simples frase, não é mesmo?